eu deixo o computador ligado aqui com música para harmonização, a gente fica o dia inteiro. E a casa fica com essa musiquinha o dia todo tocando. Então, os espíritos que vêm visitar aqui em casa, eu tenho que aguentar essas musiquinhas. Se gostar de funk, aqui em casa não vai ter. Bom, hoje a gente vai para mais uma aula. E, na realidade, embora seja a nossa terceira, nós vamos estar no livro, né? No livro esse aqui, que nós já temos falado, né? Que é o Curso Básico de Espiritismo, editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aqui no livro nós vamos estar estudando hoje quarta e quinta aula, embora a nossa seja a terceira aqui. Eu tive que aglutinar para que esse 1 ano desse curso coubesse em 6 meses. Na verdade, até em menos, porque a gente não está tendo aula em janeiro e nem vamos ter em julho. Mas não há perda de conteúdo, então para nós não tem nenhum problema. A gente avança mais rápido no estudo, possibilitando assim que a gente possa fazer, ainda esse ano, se quisermos, em outro horário, ou no ano que vem, novos cursos. Ao passo que, pelo sistema da federação, é feito em 2 anos. Então, a gente vai fazer em 1, que lá se faz em 2. É um ganho, na realidade, é um modo de ver, né? Então, hoje nós vamos estudar a aula 4 e a 5 do livro, a nossa terceira aula. E os assuntos da aula 4 são, os temas são criação, e aí na parte A nós vamos ter formação dos mundos e dos seres vivos, a vida organizada e pluralidade dos mundos. E aí, nós vamos na parte B dessa aula 4 ainda, há muitas moradas na casa do meu pai. Bom, e aí, na aula 5, nós vamos ter como tema principal princípio vital e fluidos. É muito bacana esse estudo aqui, sendo que, então, tem 2 partes também. Na parte A, nós vamos estudar seres orgânicos e inorgânicos, princípio vital, a vida e a morte, a natureza dos fluidos. E na parte B, nós vamos estar vendo aqui o tema progressão dos mundos. Então, vocês vejam que tem bastante assunto, eu vou procurar ser o máximo conciso para a gente conseguir passar o conteúdo todo. Pode ser que a gente passe um pouquinho das 8, vou tentar que não aconteça isso, mas se acontecer, é porque eu não consegui tanta concisão como eu estava pretendendo. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar com uma prece, tá? Para em seguida a gente dar início. Vamos fechar os nossos olhos, levando o pensamento a Deus e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Rogando ao mentor amigo, a inspiração para cada um de nós, para que possamos bem compreender as lições e aplicar em nossa vida. Muito bem, vamos começar então. Bom, a parte A, então, que fala da formação dos mundos, a vida organizada e pluralidade dos mundos. Bom, acontece que nós temos muitas limitações para compreender essas coisas tão grandiosas, né, da nossa condição. E, para ser sincero, mesmo os espíritos que estão desencarnados, que se encontram, por exemplo, no mundo espiritual, como nós temos mais acesso, que seria, no caso, o umbral de 4ª dimensão, onde, como nós sabemos, se localizam no umbral alto as colônias espirituais, no umbral médio, onde se localizam os postos avançados e os vales, e no umbral baixo, ou raso, ou grosso, nós vamos ter aquelas cidades umbralinas. Então, todos nós que nos encontramos em quaisquer desses ambientes, eu diria até em 5ª dimensão, também não tem acesso a essas informações tão elevadas. Então, via de consequência, também para nós é difícil. No entanto, daquilo que nós temos conhecimento, inclusive está no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o que é Deus, não perguntou quem, porque nós não temos ainda a capacidade para compreender. Nós não temos, falta-nos ainda um sentido. Então, a pergunta foi, o que é Deus? E o Espírito de Verdade respondeu que é... Está muito baixa a voz, não dá para entender.
Está abaixo? Espera um pouquinho, então. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Olha, aqui no meu não está baixo, não, hein? Eu vou tentar falar mais alto, então. Tá? Melhorou agora? A voz? Quem tinha falado agora um pouquinho, melhorou? Melhorou bem pouquinho. Bem pouquinho? Olha, eu, na verdade, aqui no meu computador, está no máximo, está 100%. Alessandra, você dá para dar uma Aqui olhadinha tá aí? ok, Ezequiel. Tá ok? Aqui tá ok. No O meu, meu também tá ok. No meu também, tá legal. Às vezes pode ser o sinal da internet da Roseli. Roseli, dá uma olhadinha aí no seu para ver se não é aí. Porque aqui, aparentemente, não é, não. Tá? Mas eu vou falar um pouco mais alto de toda maneira. Bom, então, gente, a resposta do Espírito de Verdade foi que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Então, a criação de Deus são os espíritos e a matéria, não é? Agora, há seres em condições avançadíssimas que para nós, na nossa condição, são Deus também. Mas não o Deus onipotente. Mas, por exemplo, usando do fluido cósmico universal que Deus disponibiliza, esses seres podem manipular esses fluidos e, por exemplo, criar o universo. Seres de categoria tão avançada são capazes de criar o universo. O universo, como nós sabemos, ele é material. Não é? Usando do fluido cósmico universal, criado por Deus, é Deus que criou espírito e matéria. E esses espíritos, esses seres tão avançados, eles não criam espíritos, porque só Deus é quem os cria. E os cria simples e ignorantes, não é? E depois, valendo-se da sua conexão com a matéria, vão os espíritos se desenvolvendo. Então, há uma teoria, por exemplo, que é a teoria do Big Bang, que antes não existia nada, daí, então, voluntariamente, né, houve uma grande explosão e o universo foi criado. Na realidade, para nós que somos espíritas, não faz sentido, porque nada não sai do nada. Né? Então, se antes não existia nada, de lá não podia sair nada. Então, essa teoria ela tem algumas falhas. Então, veja bem uma coisa. Como é que pode ser criada alguma coisa do nada? E com a complexidade que nós conhecemos? É impossível. Então, evidentemente que há uma inteligência que comanda todo esse processo. Não é? E para nós a inteligência é Deus. Pode não ser Deus onipotente, mas seres cujo grau de evolução é tão grande que para nós é como Deus, aqueles que criam universos. E aí, os universos do início, eles iniciam como tudo, né? Simples e ignorantes, do pequeno, vai crescendo, vai desenvolvendo. E, como nós sabemos, não há só um universo, há mais de um. Né? Mas, desde o momento em que o universo é criado, já contém, dentro do processo inicial da criação, todos os elementos para o seu desenvolvimento. É mais ou menos como, por exemplo, uma semente. Então, uma semente seria, por exemplo, como a criação do universo. A semente pequenininha, aí, na terra, ele se desenvolve e vira aquela árvore frondosa que dá frutos, dá sombra, dá alimentação para tantos. Agora, dentro daquela sementinha minúscula, tem aquela árvore gigantesca que dá frutos, que dá tudo. Então, quando o universo foi criado, dentro do princípio dessa criação já continha tudo. Não é? Agora, com relação aos mundos que existem no universo, vamos falar do nosso, porque existem outros, mas para nós o que importa é o nosso universo, existem categorias de mundos. Na verdade, existem mais, mas para nosso estudo, que é o que está inclusive no Livro dos Espíritos, a gente considera 5, não é? Nos quais nós vamos dizer que os seres humanos vão se desenvolver. Então, nós temos os mundos primitivos. O planeta Terra já foi um mundo primitivo.
Atualmente, não é mais um mundo primitivo, é um mundo de expiações e de provas. No mundo primitivo, reina a matéria, né? A inteligência ainda é mínima, bem como também o desenvolvimento moral. No mundo de expiações e provas, que é esse que nós nos encontramos, é um mundo onde já vige um certo grau relativo de desenvolvimento intelectual, muito maior do que o moral, mas o intelectual já é bastante grande. Mas ainda prevalece o mal sobre o bem. Né? No mundo de expiações e provas, vocês observam que não é o bem que prevalece. Vocês vejam que quantas vezes não tem coisas que acontecem, às vezes nós nem ficamos sabendo. Estão escondido. Né? Agora, essas coisas todas aqui na nossa realidade, porque na dimensão espiritual as coisas não são bem assim. E da justiça divina ninguém escapa. Não há como escapar. Eu falo aqui da nossa realidade. Não é? Então, existem as 5 categorias de mundos. E nós falamos do mundo primitivo e do mundo de expiações e provas, que é o que nós nos encontramos. Depois existe um mundo de regeneração, que é o próximo passo. E, aliás, nós estamos já no final da transição para iniciar essa nova fase, essa nova etapa, essa nova era, que é de regeneração. E que, segundo o Chico diz, seria de mais 7.000 anos. Aguardemos. Né? Depois que passar o mundo de regeneração, nós vamos ter os mundos ditosos e felizes. Os mundos de regeneração são os mundos onde o bem prevalece sobre o mal, porque no de expiações e provas é o mal que prevalece sobre o bem. E regeneração é o bem que prevalece sobre o mal. Então ainda tem o mal no mundo de regeneração, mas o bem prevalecendo. Nos mundos ditosos e felizes, há só o bem. O mal já não tem mais. Nos mundos divinos e angélicos, o acesso que nós temos é mínimo, mas lá é o reino onde vivem os espíritos puros. Não é? Então, é a categoria onde os espíritos puros lá vivem. Até o mundo ditoso e feliz, que é o mundo que só tem o bem, ainda não são de espíritos puros, mas são de espíritos que já alcançaram um grau de evolução muito grande, mas que ainda não são espíritos puros. Estão a caminho, estão se aproximando. Tá? Bom, então, essas são as categorias de mundos, classificadas conforme o livro dos Espíritos. E a formação dos seres que vão habitar esses mundos também é da mesma maneira, porque a natureza, como nós sabemos, ela não dá saltos. Não é? Deus cria os espíritos simples e ignorantes, uma centelha. Né? E como que esses espíritos simples e ignorantes, uma mônada, vai se desenvolver? Porque nós estamos em um estado já bastante avançado, né? Do desenvolvimento espiritual. Nosso próximo passo é o reino angélico. Então, a gente saindo do humano, vamos para o angélico. É claro que demora, mas nós vamos chegar lá. Mas quando é realizada a criação, o espírito é sempre ignorante. Como é que ele vai se desenvolver, se ele é simples e ignorante? Através do acoplamento com a matéria. É no acoplamento com a matéria, para ter as sensações, é que vai ter o desenvolvimento. Então, começa no reino mineral. Aquele protoespírito, aquela centelha, simples e ignorante, ele vai começar a sua etapa de evolução mineral. Ao longo de milênios, ou de bilhões de anos, inclusive, vai haver um progresso para o reino vegetal, onde também esse espírito vai estagiar por milhões ou bilhões de anos, para depois ele ingressar no reino animal, onde também, por incontável período, ele vai permanecer, até que ele ingresse no reino humano, que é o que nós estamos. E no reino humano, ele vai começar as primeiras encarnações humanas em mundos primitivos, onde, por exemplo, o planeta Terra já foi também, e habitavam os seres humanos, mas ainda com uma aparência bastante animalizada, como, por exemplo, o homem de Cro-Magnon, o próprio homem de Neandertal.
e que, então, numa etapa subsequente, passou a encarnar no planeta o Homo sapiens, e agora o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Então, há uma progressão na evolução, inclusive quando chega na etapa humana. E vocês vejam uma coisa, hein? Quando o espírito galga o reino dos mundos divinos, celestes e divinos, e ele se torna espírito puro, também aí tem uma escala. Ele começa, por exemplo, no primeiro ano de espírito puro, depois tem o segundo, terceiro, até chegar lá na universidade onde está Jesus, lá no topo do espírito puro. E depois disso, tem mais? É claro que tem, gente. Ainda tem mais para frente. Mas, para nós, isso tudo carece de importância. Porque nós estamos cá embaixo ainda, então a gente tem que continuar seguindo o nosso caminho. E, portanto, como nós sabemos, há uma pluralidade de mundos. Na Idade Média, se entendia que só existia o planeta Terra. O planeta Terra, no entendimento daquela época, era o centro do universo. E as estrelas eram luzes que Deus tinha criado para embelezar, para nos alegrar, para a noite não ficar tão escura. Então, mas nós sabemos que existem inúmeros mundos, e aquelas estrelas são sóis, né? Como o Sol da Terra. E em cada uma daquelas estrelas existem mundos, planetas, nos quais existem inúmeros espíritos ali se desenvolvendo. Inclusive, na própria estrela, há espíritos lá que vivem. Nos mundos rochosos, como o nosso, ou nos mundos gasosos, como, por exemplo, Júpiter, há espíritos lá vivendo e se desenvolvendo, o tempo todo. Né? Então, nos mundos, nós vemos que eles não são desabitados. A gente vê que são enviadas sondas para alguns planetas e chega com a conclusão que não tem nada de acordo com o equipamento que nós mandamos, que não consegue captar, porque se é outra vibração, não vai captar nada. Se os seres e tudo que lá existe vibra num padrão diferente, os nossos instrumentos não vão captar. E aí a gente volta com a informação que não tem nada lá, mas tem. O próprio testemunho da mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, ela diz que, indo lá, e foi em corpo mental, ela ficou espantada com o grau de evolução e com os espíritos que viviam lá. Eles todos volitavam, gente. A gente nem pensa em volitar. A gente, no máximo, consegue pegar um helicóptero, um avião. A gente precisa de um equipamento. Nós não conseguimos, por nós próprios, sair nos deslocando através da volitação. Lá era assim, já naquela época. O grau de evolução deles está bem acima do nosso, aqui, a evolução física. Eu quero crer, né, pelo que eu percebo e observo, que lá em Marte eles vivem como vivem aqui no nosso mundo os seres das cidades e das colônias espirituais. Então, conforme é a vida nas colônias espirituais, lá eles estão vivendo. Por quê? Porque lá é o mundo de regeneração. E nós, expiações e provas. Mas o nosso mundo também está já bem pertinho, se aproximando já do mundo de regeneração. E quando nós estivermos verdadeira e concretamente vivendo no mundo de regeneração, porque no começo não vai ser assim, de uma hora para outra, tudo acontecendo, mas vai aos pouquinhos. E a informação que nos é passada é que, quando nós estivermos concretamente vivendo no mundo de regeneração, nós vamos viver também aqui, é isso que os mentores dizem, conforme é a vida nas colônias espirituais. Então, por exemplo, conforme é a vida em nosso lar, na colônia de São Sebastião, Esperança e tantas outras, nós vamos viver aqui. E como que eles vivem lá? Gente, eles vivem lá, ninguém fica ocioso, para começar. Todo mundo quer trabalhar, quer estudar, quer aprender, quer ajudar, quer dar a mão para quem está na retaguarda e buscar sempre crescer espiritualmente e moralmente. Espiritualmente preparado. Não fica ninguém dependendo de ninguém. Também não falta nada para ninguém. Lá ninguém fica pedindo esmola.
Você vai ter o seu lugarzinho, com o tempo você aprende a fabricar suas próprias vestimentas. No início você vai aprender a produzir seu alimento, logo depois você vai perceber que não vai precisar mais. Porque o seu alimento vai ser o próprio fluido cósmico universal, a energia que vem do cosmos. Nós vamos aprender a viver, porque nós atualmente vivemos, nós precisamos de 20% da alimentação de luz, o nosso corpo não alimenta só de comida, e 80% de comida. No mundo de regeneração vai ser o contrário. Nós vamos comer 20% de comida, como nós comemos hoje, não vai ser mais carne de animal mais também, e 80% de luz. Vocês viram que a diferença vai ser gigantesca. Nós não vamos precisar mais nos alimentar dos nossos irmãos animais, o que já é uma diferença gigantesca. Nós vamos nos alimentar como se alimenta nas colônias. Caldos, frutas, né? Comida frugal, assim, aquela feijoada, né? aquela churrasco, tudo isso aí não vai ter mais. Então, quem gosta de churrasco, quem gosta de feijoada, aproveite enquanto estamos no mundo de expiações e prova, que depois não vai ter mais, hein? Vamos aproveitar. Quem gosta. Não é? E as raças humanas que nós temos aqui no nosso mundo é uma só. Na realidade, embora sejamos todos humanos, porque nós estamos no nível de evolução humana, portanto, não animal, e nem vegetal, e nem mineral, portanto, humano, mas não quer dizer que sejamos da mesma raça, porque do planeta Terra, para o planeta Terra, vieram seres de diversas raças e diversos mundos. Porque aqui é um mundo prisão, é um mundo escola, é um mundo manicômio. Então, para cá vieram espíritos de vários recantos da galáxia com inúmeros problemas. Então, não são todos oriundos da mesma raça, embora todos humanos. Por isso que a gente tem uma diversidade aqui de raça. A gente tem raça branca, raça amarela, raça vermelha, raça negra. Em outros mundos, quando vieram para cá, inclusive havia outras, havia raça cinza, raça laranja. Depois, com a miscigenação, foi que houve essas grandes mudanças. E hoje a gente tem essas 4 raças, todas humanas, evidentemente. Se a gente pegar o sangue para fazer a transfusão, não importa a cor da pele, se for o mesmo tipo sanguíneo, vai dar certo, pode fazer a transfusão de sangue, que não tem problema nenhum. Os órgãos internos, a mesma coisa. Uma pessoa, por exemplo, da raça negra, né, de pele negra, o coração dele é igualzinho ao coração de uma pessoa da raça branca. Nenhuma diferença. Pode doar? Não, só pode, como isso é corriqueiro. Não tem problema nenhum. Normal. O fígado. A cor da pele é diferente. No entanto, todos são humanos. Tá? Bom, a gente vai passar para a parte B agora, que é uma passagem do Evangelho de Jesus que está contida no livro do evangelista João, capítulo 14, versículos 1 a 3, que é uma passagem que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos tenha houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Essa passagem é o seguinte: Jesus tinha falado para os discípulos dele que ele iria desencarnar, que o tempo dele aqui no mundo onde nós nos encontramos era pouco, estava no final. E ele falou: olha, ainda tinha muito para vos dizer, mas o tempo não permite. E vocês também ainda não teriam condições de compreender. Mas eu vou rogar ao Pai para que vos envie um outro Consolador, que vai vos lembrar de todas as coisas e dizer muito mais. Que, no caso, o Espírito Verdade é quem coordenou todo o processo, que é a doutrina espírita. Bom, então Jesus falou para os seus discípulos que ele já estava partindo, mas que não deixaria órfãos os seus discípulos, e que Jesus estava indo na frente e iria preparar um lugar para onde ele estava indo, local onde depois ele iria receber os seus discípulos quando eles desencarnassem. E os espíritos, para eles não ficarem também
temerosos, porque nós vamos ficar sozinhos, depois não vamos mais encontrar o mestre. O mestre falou, não temeis. Há muitas moradas na casa do meu pai, ele disse. Não tem só aqui. Não tem só esse planetinha, não. Tem muitos outros. E em níveis vibracionais diferentes, que vós não conheceis. Gente, as moradas, as muitas moradas que Jesus está se referindo, é um universo infinito. E no universo infinito existem inumeráveis bilhões de galáxias, de constelações de galáxias, e de estrelas, e de planetas. E mesmo assim, tudo isso corresponde só 4% do universo observável, que é onde vive a luz, porque tem outros 95%, que é de matéria e de energia escura, que nós não conseguimos perceber. Mas não significa que também ali não haja vida. E há. Então, tudo isso que nós estamos falando, essa imensidão, as moradas infindáveis, responde a 4% do universo, do nosso universo. E ainda tem 96% de matéria escura e de energia escura. Então, o nosso conhecimento sobre tudo isso é mínimo, é risível. E Jesus nos disse que há diferentes mundos habitados, que foi como eu tinha falado para vocês agora há pouco. E há uma classificação que no Livro dos Espíritos é feita sobre os tipos e a classificação dos mundos. Então, vem os mundos inferiores, intermediários e superiores. E aí, o que vem sendo dito é que, nos mundos inferiores, a existência nos mundos inferiores é toda material. Reinam soberanamente as paixões, sendo nula a vida moral. Praticamente a vida moral não tem. É tudo material. Então, por exemplo, no tempo em que vivia o homem de Cro-Magnon, ou mesmo de Neandertal, a mente é tudo material. A existência de Deus não era espírito, não tinha nada disso. No início, sequer sepultavam os corpos. Aliás, se alimentavam da própria espécie. Um devorava o outro. Né? Os que são da mesma tribo pegavam o outro da outra tribo, simplesmente eles matavam e devoravam. Eram seres antropófagos. Porque eram as primeiras encarnações humanas. Porque o que um animal faz? Um leão, uma onça, um tigre, o que ele faz? Ele caça e mata e come. Não fica com sentimento de culpa, nada disso. Ah, coitadinha da zebra. Ah, ela ainda tinha os filhotinhos. Como é que vão ficar os filhotinhos daquela zebra que nós comemos? Você acha que o leão vai ficar com sentimento de culpa com isso? Vai nada. E se achar o filhotinho, vai lá e come o filhotinho e tudo. Então, gente, em mundos inferiores, a existência é toda material. Né? E reinam soberanamente as paixões. A vida moral é inexistente. É na medida em que há o desenvolvimento, vai havendo uma inversão. Né? Inversão de valores, passando para uma vida moral mais elevada e também a intelectual. Vai diminuindo a influência da matéria sobre o espírito. E aí nós vamos ter os mundos intermediários, onde se misturam o bem e o mal. Né? Podendo predominar um ou outro, mas ainda não se trata de mundos superiores. Então, nos mundos inferiores, nós estamos falando de mundos primitivos. E nos mundos intermediários, nós estamos falando de mundos de criações e provas e de mundo de regeneração, onde há o bem e o mal, um prevalecendo sobre o outro, e vice-versa, dependendo se há mundos de criações e provas onde o mal prevalece sobre o bem, ou se são mundos de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal. Mas ainda tem os dois. E no mundo inferior só tem ainda a prevalência da matéria. E aí nós vamos ter os mundos superiores, né? Onde predomina totalmente o bem. São os mundos de ditosos e felizes e depois os mundos angélicos e divinos. Bom, como eu vinha falando, para nós, na nossa condição, o que acontece?
É importante conhecer, evidentemente. Conhecer todas as categorias do mundo e tudo mais. No entanto, gente, é importante a gente conhecer e saber mais desde que nós estamos. Porque daqui nós não vamos sair tão cedo. Porque nós não vamos virar anjo da noite para o dia. Então, é importante conhecer como que é o mundo primitivo, os mundos ditosos e felizes, mas nós não somos espíritos puros. Então, o que vai valer saber? Ah, mas lá deve ser tão bom. Tudo bem, mas nós não estamos lá. E nem nós vamos para lá. Quem saber, sabe que está sabendo, então ok. Nos mundos felizes, puxa, a vida não tem o mal, é uma bênção. Ok, é mesmo, mas tá, nós não estamos lá também. No mundo de regeneração, quem vai para lá são os espíritos tendentes ao bem, espíritos que não fazem a violência, mansos e pacíficos. Ah, aí sim é uma coisa que nos interessa, porque nós estamos já próximos disso. Então, é bom a gente se preparando para a gente poder ir para essa categoria de reino, de mundo. De reino, de mundo. E conhecer o nosso, que é onde nós estamos, mas aí se preparando para o próximo passo, que é o mundo de regeneração. E nos mundos em que nós nos encontramos, categoria, que é o mundo de ações e provas, é compreender bem como funciona o mecanismo da vida, os objetivos encarnatórios, para a gente poder realizar bem a nossa encarnação. Eu digo realizar bem porque a gente não vai ficar aqui. Nós vamos ficar aqui, nós estamos aqui, é por um tempo só. Quando a gente reencarna com objetivos concretos, característicos, próprios, para realizar na encarnação. É claro que não é tudo minucioso, mas os pontos centrais, esses são bem estabelecidos. As linhas mestras, para que nós nos guiemos. E aproveitar. Saber bem aproveitar. Porque o nosso tempo aqui é limitado. O tanto de fluido vital que nós recebemos para abastecer e manter ativo e vivo o corpo físico é limitado. É claro que pode haver um acréscimo depois, mas isso é outra história. Normalmente não. Normalmente que tem antecipação. A gente pratica excesso e desencarna antes, que é o que é mais comum. Mas dentro daquilo que é o normal, viver o tempo correto, comum, normal da encarnação, que a gente se esforçou para melhorar, então, no nosso projeto de encarnação, havia o projeto de a gente constituir família, receber espíritos com os quais estávamos comprometidos, porque não se enganem, não. Na nossa família são onde estão os nossos inimigos do passado. Não todos, claro, isso é difícil. Mas um ou dois ou alguns, com certeza. Aí é onde é a chance que a gente tem de reconciliar com eles. Pagar o mal com o bem. Amar aquele a quem na encarnação passada nós odiamos. Nós fizemos mal ou recebemos o mal. Se nós recebemos o mal, vamos mesmo assim perdoar e reconciliar. Nós não temos que fazer o mal para ninguém. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para crescer, para perdoar, para amar, que é a essência do Evangelho de Jesus, que é a essência do ensinamento do Mestre. Amor e perdão. A gente se baseando nesse caminho, amor e perdão, nós estamos no caminho certo. Podemos não conseguir 100%, e é lógico que não vamos conseguir. Mas o importante é estar no caminho, é fazendo esforço. Porque conforme diz o Espírito Verdade, como é que se consegue identificar um espírita pela sua perfeição, por ser um espírito perfeito? É claro que não. Mas é pelos esforços que faz para o seu melhoramento espiritual, pelos esforços. Então, os espíritas são distinguidos exatamente por se perceber o esforço que está se fazendo para melhorar, para corrigir os seus erros, para corrigir as suas falhas, para ter uma evolução espiritual. Ele não tem ainda, tem defeitos, tem falhas? Tem, não tem dúvida. Mas está se esforçando, quer acertar, não quer errar. Gente, esse tipo de criatura é a criatura típica que vai para o mundo de regeneração. Que é aquela que é tendente ao bem, que quer acertar, não quer errar. E quando erra, fica triste.
Porque ainda erra, como Paulo de Tarso dizia. Ele dizia assim, porque aquilo que eu quero fazer, que no caso seria o bem, eu não consigo fazer ainda na completude. E aquilo que eu não quero mais, que é o mal, eu ainda faço. Ele dizia isso. Então, você vê que o próprio Paulo de Tarso ainda falhava, ainda cometia equívocos. Ele queria acertar sempre, mas ele não acertava. Como ele disse, aquilo que eu quero fazer, que é acertar, fazer o bem, eu não consigo fazer na plenitude. E ele errava. E aquilo que eu não quero, que é errar, eu ainda faço. Mas Paulo de Tarso fazia esforços hercúleos monumentais para não errar, para acertar. Via-se o esforço dele, hercúleo, que é esse que os espíritas também fazem, ou buscam fazer. E que é dessa forma. E é por isso que os espíritas são observados, são distinguidos, são percebidos. Percebe-se o espírita pelos esforços que faz para se melhorar. E aí é onde se identifica. Porque você vê uma pessoa errando, cai, ele não está nem aí, não liga para nada, continua falhando, não dá conta, não se dá, também não liga. Fazendo esforço nenhum. Porque eu tenho certeza que também com vocês é a mesma coisa que comigo. Nós percebemos no exato momento que nós cometemos uma falha, um erro, uma má avaliação, que nós ofendemos alguém, que nós gritamos com alguém, que nós nos excedemos. Quando a gente percebe isso, na hora vem aquele alerta. Opa, estou errando aqui. E a gente já logo fica infeliz por ter errado disso. Então, a gente não fica sem perceber, a gente percebe rápido. Percebe rápido e não fica feliz com a falha e com o erro. E tenta buscar se modificar. Se errou, vai lá e tenta se reconciliar, pedir perdão, tenta dar um jeito de arrumar onde foi o erro. Conosco, comigo, com certeza com vocês também é assim. Não é diferente. Né? Bom, vamos entrar agora num outro tema, que é princípio vital e fluidos. Bom, vamos começar com seres orgânicos e inorgânicos e princípio vital. Os seres orgânicos são aqueles que possuem um proto-espírito, vamos dizer assim, uma centelha divina, né, que está ali agregado a ele. Porque, na realidade, quando a gente fala em ser orgânico, nós estamos falando do material. Então, por exemplo, assim, se você pega uma bactéria. Uma bactéria é um espírito simples. A bactéria é material. O ser espiritual está ali nele. Está ali nele. Mas não é ele. É como, por exemplo, nós mesmos. Então, por exemplo, nós não estamos aqui com o nosso corpo físico. A gente não olha no espelho e não vê o nosso corpo físico? Vemos. Mas nós somos o nosso corpo físico? Não. Nós somos seres orgânicos? Somos. Porque nós temos um corpo no qual estamos acoplados e vivendo as experiências, nos expressando por esse corpo. Ok, então esse é um exemplo. Mas nós não somos o corpo. Nós sabemos disso. Os seres orgânicos é a mesma coisa. E nós somos seres orgânicos. Tem o espírito ali nele acoplado para o seu desenvolvimento, não importa o grau de evolução desse espírito. Que pode estar lá na bactéria, que pode estar agora no corpo humano, que existem trilhões de células, mas nós não somos ele. Nós não somos ele. Gente, em cada célula tem um espíritozinho ali, viu? Em cada célulazinha tem um espírito ali. É um espírito simples e ignorante. Não é um espírito do grau de evolução humana como nós. Tem um espírito ali. Vocês sabiam disso? Que em cada célula tem um espiritinho ali? Tem. Mas ele obedece o comando do espírito agregador, que é o espírito encarnado. É o espírito encarnado que coordena. Quando esse espírito encarnado deixa essa coordenação, portanto, se desligando do corpo físico, as células passam a não viver sob a coordenação desse espírito, e há uma desagregação total. E depois também há a separação daquele espíritozinho
daquelas células e depois a célula que é orgânica, material, ela vai se deteriorar, não vai morrer. Ela vai passar por um processo de transformação, voltando para a natureza, para depois se reaproveitar. Porque nada se cria, nada se morre. Tudo se transforma, como nós sabemos. Né? Então, agora, os seres inorgânicos são aqueles que não têm esse serzinho lá, é só material. Ou não tem um ser ali que está operando, num nível de evolução orgânica. Né? Agora, nós temos o princípio vital. Né? O princípio vital é aquele que dá a energia para manter a coesão desse espírito àquele corpo. Sem esse princípio vital, não se consegue manter essa coesão e nem dar sustentação para os seres orgânicos continuarem vivendo suas experiências. Os espíritos vivendo experiências junto à matéria. É preciso esse princípio vital. Né? Aí, nós vamos falar de vida e morte. Bom, a vida, eu como sempre digo, ela é perene. A partir da nossa criação por Deus, a vida é eterna. Desculpa. A vida é eterna. Alguns vão perguntar, mas e quando morre? Não existe a morte. Existe o desacoplamento do espírito do corpo físico. Simplesmente é rompido o elo de ligação que existe do espírito para com o corpo físico. E o espírito continua vivo. Ele já estava vivo antes. Porque o nascimento não se dá com o parto, não se dá no momento do parto. No momento do parto, quando o espírito vem para esse mundo físico, já estava intrauterinamente, mas mais concretamente depois que sai do ventre, mas ele já estava vivo. Antes de entrar no ventre, ele já era um espírito vivo, com existências milenares, com outras experiências reencarnatórias, com outras vidas que já teve. Vidas, a gente fala, são as reencarnações. Né? E quando também há o processo da morte, a morte é a morte do corpo. Isso é muito confundido, em geral, no planeta, porque a morte, para nós espíritos, como nós sabemos, né, não tem nenhuma dúvida, é a morte do corpo, e ainda assim não é a morte. Porque a morte não existe. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que acontece quando há o processo, entre aspas, da morte? Uma transformação. Uma desagregação, uma transformação, volta para a natureza, o espírito volta para o seu local, que é o mundo espiritual, mas continua vivo, não morreu. Nas reuniões de desobsessão, como, por exemplo, tivemos ontem na Casa Espírita Maria Nazaré de Poá, os espíritos se comunicando. Alguns deles inscientes, sem saber que tinham desencarnado. Agora, os espíritas, com certeza, ao desencarnar, vão perceber rapidinho. Você acorda, está dormindo, você acorda e você vê o seu corpo físico. E você se mexendo, seu corpo físico paradinho lá. E aí você começa a ver um monte de gente que já desencarnou perto de você. Gente, provavelmente, se você não tiver fora do corpo uma projeção extrafísica, já está desencarnado. E não precisa ter medo. O desencarne é um processo natural. Como também o reencarne. Porque nós reencarnamos e lá no mundo espiritual, para eles, é como se estivesse havendo uma morte. Você não vai lembrar da existência anterior. O nome vai mudar, a personalidade vai mudar, então é como se fosse uma morte. Ah, ele vai reencarnar, que coragem, puxa vida, que corajoso. Ele está partindo. E nós aqui não falamos a mesma coisa. Ele está partindo, houve o passamento, morreu. Mas, na realidade, só há vida. Tanto no mundo espiritual e vindo para a reencarnação, morreu? Não, continua vivo. E quando desencarna, morreu? Não, continua vivo do mesmo jeito. Apenas não vai mais se expressar pelo corpo físico, mas continua vivo. Vai continuar se expressando pelo corpo espiritual. Normal, o corpo espiritual, inclusive, é molde para esse corpo. É originário. E esse aqui é uma cópia do outro.
É por isso que é preciso cuidar mais do corpo espiritual do que desse. É claro que tem que zelar por isso, mas o outro é mais importante. Porque se o outro tiver problema, reflete nesse. Então, como? Por exemplo, sentimento de ódio afeta o corpo espiritual. E dando reflexo no corpo físico. Daqui a pouco você está com câncer. É um problema que gera, que você, com seu sentimento, gera no corpo espiritual, reflete no corpo físico, fica cometido de câncer, pode desencarnar disso, se não mudar. Ah, mas se fizer tratamento? Ok, o tratamento pode dar certo. Mas se você continuar com o mesmo sentimento, o câncer vai voltar. É por isso que há recidiva do câncer. A pessoa não muda. Gera o câncer de novo, se a pessoa não mudar. Porque o que acontece é que o câncer é um efeito. Mas e a causa? O que é que está dando causa ao câncer? Não trata disso, não resolve o problema. E muitas vezes, a pessoa vai desencarnar de câncer por um problema que foi gerado na encarnação passada. Ela pode desencarnar de câncer, mas esse desencarne, que acaba provocando, esse câncer acaba provocando uma limpeza no corpo espiritual, funcionando como uma esponja, na próxima encarnação não vai ter mais o mesmo problema. Tem uma encarnação mais regular, mais normal, vai poder viver sem esse tipo de problema. Aliás, no mundo de regeneração, a tendência é acabar com a doença. É claro que nos mundos ditosos e felizes não tem doença mais, que os nossos corpos, eles já são corpos cuja genética já não contrai mais doença, porque não precisa da doença. Doença é mais um mundo primitivo que ações próprias. Regeneração já quase não tem. Porque no mundo de regeneração, a gente vai ter só provas, não tem expiação. Então, para que vai ter essas doenças todas que temos aqui? Não há necessidade. E caso haja doença, vai ter medicação. Aqui já não tem? Tem. Mas só que quem controla as farmacêuticas, a indústria farmacêutica, não quer saber de dar cura para ninguém. Ele só quer dar um tratamento para a pessoa continuar a precisar tomando remédio. Não vai curar. E se curar, como é que vai ganhar dinheiro com a indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica vai falir. E eles não vão falir. Então, eles querem que a pessoa não saia, mas fique dependendo do remédio deles para poder eles continuarem ganhando. Ou vocês acham que muitas doenças já não encontrou a cura? Não encontrou, mas não vai trazer. E por que a espiritualidade não resolve isso? Porque nós não temos merecimento, nós temos que passar tudo. Estamos passando ainda, mas no mundo de regeneração as coisas vão ser diferentes. Então, na realidade, a morte não existe. Só existe vida. Agora, mecanismos da morte. Veja, nós temos dois tipos de mortes. Nós temos a morte natural, que é aquela em que a pessoa envelhece. Vamos dizer assim, a pessoa tem um tempo de encarnação prevista e recebe fluido vital para isso, suponhamos de 90 anos. A pessoa chega lá, está com 80, 85, 89, 90, o corpo físico dele já está gasto, né? Já está deteriorado, o fluido vital também já está esgotando praticamente, daqui a pouco ele está dormindo, o coração para. O coração para. O coração para, o pulmão para, o cérebro para, quando de manhã vamos lá olhar, está desencarnado. Pode procurar. Ou a pessoa ficou com uma doença, né, por algum motivo, e, no caso, suponhamos que tinha já no programa encarnatório a desencarnar essa doença, para corrigir também o problema de encarnação passada, quando contrai a doença, que estava prevista, e desencarna da doença, morte natural. Agora, nós temos a morte, as mortes trágicas, que são aquelas mortes violentas, de tiro, queda de avião, suicídio, só dar um tiro na cabeça, suicídio enforcado, está passando na rua, recebe um tiro, ou às vezes está até na sua própria casa, né? E acaba uma bala perdida, que eu sempre chamo de bala achada, pega a pessoa lá no apartamento, ela está sentada no sofá vendo televisão, lá no Rio de Janeiro. E a polícia está trocando tiro com os bandidos na favela. O bandido dá um tiro de fuzil, ele vem e pega a pessoa que está sentada no sofá vendo novela. Bala perdida, ou bala achada. Morte violenta.
E a morte violenta, o que acontece? Se não for algo que foi programado, porque também tem morte violenta programada. Um caso, por exemplo, de um amigo meu, cujo filho desencarnou de morte violenta, trabalhava comigo no serviço, né? Ele namorava com uma moça que ela era filha do dono do mercadinho, e ele namorava a moça. E ele foi lá no final do expediente para pegar a moça para ele sair. A moça trabalhava no mercadinho. Ele tinha 18 anos, usava o cabelo cortadinho assim, batidinho, igual militar, e estava lá na frente do mercadinho, esperando a namorada. Um para com 4 pessoas, bandidos, assaltantes, passaram em frente, viram ele lá, pensaram, é segurança do mercado. Desfecharam vários tiros nele. Ele desencarnou ali mesmo. Não roubaram. Ele desencarnou e baleado. Morte violenta. O pai ficou inconsolável, é claro. No entanto, quando esse meu amigo, pai do menino, foi no necrotério, na verdade foi no IML, que tinha que fazer conhecimento tudo, uma pessoa, uma senhora que estava saindo ali do IML, cruzou com ele e falou assim, o seu filho está bem, viu? Nem conhecia ele, meu amigo. Seu filho está bem. Ele, inclusive, já sabia que ia desencarnar do jeito que desencarnou. E já estava sendo preparado há 1 mês. Fique em paz. Mulher foi embora nunca. Depois, numa reunião espiritual, também o mentor da casa confirmou isso para ele, sem saber do caso da mulher que tinha falado, da médica. Confirmou. Então, nesse caso que eu estou falando com vocês, embora tenha sido uma morte violenta, era uma morte violenta programada. Então, o fluido vital que esse irmão nosso tinha era só para aquele tanto mesmo. Porque, normalmente, o que acontece é que, em caso de morte violenta, elas não são programadas. Não há programação espiritual para a pessoa se matar, por suicídio. É claro que não há. Se eu pego os e dá um tiro na cabeça, não existe programação espiritual para essa coisa que a pessoa faz. Morte violenta. Ela tinha mais fluido vital para viver mais tempo? Tinha. Mas, infelizmente, por razões diversas, acabou suicidando. Há casos de pessoas que suicidam, inclusive assistida, né? Que é o suicídio assistido. Se enquadra também nessa situação aqui, porque é uma violência. Não havia planejamento espiritual nenhum para aquilo. E em alguns lugares do mundo, onde a assistência ao suicídio é legalizada, há clínicas que assistem ao suicídio. A pessoa não quer mais continuar encarnada. Claro que são pessoas materialistas, que não acreditam em vida após a morte, né? Em vida e no mundo espiritual, não acreditam em nada. Elas estão sem mais um propósito de viver, se internam nessa clínica. É claro que é um dinheirão, é caro. A pessoa consegue. Eu conheci um caso na Austrália, um engenheiro aposentado, tinha quase 80 e poucos anos. Ele achava que a vida dele perdeu o objetivo, ele já tinha aposentado, achava a vida sem graça. Ele fez uma vaquinha na internet, que é uma vaquinha que faz para arrecadar dinheiro, conseguiu arrecadar $15 mil, que era o que tinha que pagar na clínica. Aí ele foi lá, pagou, aí fica uma semana lá. Eles fazem tudo que a pessoa quer, comer o que quer, tudo. E aí, quando chega a hora, despede das pessoas que conhecem. E aí, eles primeiro, a pessoa fica deitada, bonitinha e tal. Aí, injeta primeiro um líquido, né, para a pessoa adormecer. A pessoa está lá, aí vai dar aquela sonolência, a pessoa dorme. Depois vem uma outra, que é para provocar a parada cardiorrespiratória. A pessoa está dormindo. E ela desencarna assim. É uma violência. Não é tiro, mas é uma violência. Está desencarnando antes na hora. Porque ninguém não tem programação espiritual para desencarne mediante suicídio. Então, quando há a morte natural, é a morte que aconteceu dentro do tempo previsto, o fluido vital acabou, tudo certo, desencarna, vai para o mundo espiritual, conforme a vibração pessoal de cada um, porque depende muito da condição do espírito, mas ele vai para o mundo espiritual. Mas se a pessoa tem uma morte violenta, dependendo de como ela é, a pessoa ainda tem aquele fluido vital. E esse fluido vital atrapalha, né, a pessoa a ingressar no mundo espiritual, porque o fluido vital, ele é material, e ele tem uma densidade muito maior do que aquela que é encontrada no mundo espiritual e do corpo espiritual. Então,
torna o espírito, coloca o espírito numa condição difícil, porque, primeiro, ele vai ficar preso aos despojos físicos, é a primeira consequência. Se ainda assim conseguirem soltar e ele ir para o mundo espiritual, lá ele vai ficar num local de densidade alta, que no caso são vales ou cidades espirituais umbralinas, e lá ele vai ficar assediado por vários outros espíritos, drenando a energia dele, que é muito requisitada. Ele não vai ter sossego, não vai ter paz, e mais, esse excesso de energia densa que ele ainda tinha, vai ficar fazendo com que ele reviva e reveja durante um tempo delongado, incontável, do momento do desencarne. Então, se ele se suicidou, ele vai ficar vendo o suicídio dele toda hora, ele dando tiro, caindo pedaço de cérebro, sangue escorrendo. Ele vai ficar assistindo essa cena e vivendo essa cena o tempo todo, por um tempo incontável, até terminar aquele fluido vital todo, para ele poder ser resgatado. Ou então, dependendo do merecimento dele, eles dissiparem aquele remanescente de fluido vital e ele ser levado para um tratamento. Dificilmente ele vai sair dali e vai para uma cidade espiritual. E, de regra, ele vai para um posto avançado, lá ele vai ficar em câmara de retificação, acabar de drenar aquele remanescente de energia, para depois ele ser despertado e aos pouquinhos vai ganhando uma harmonia. Então, o desencarne natural de morte violenta, de mortes trágicas, tem essa grande diferença. Num cumpriu o tempo, o vital acaba, no outro não. Ainda tem, e aí tem suas consequências todas. Não é? Agora, os fluidos, ele tem o fluido original, que é o fluido cósmico universal, e tem os fluidos derivados, que já são manipulações do fluido cósmico universal. E aí nós vamos ter fluidos que são mais materiais, que são os que nós temos aqui na nossa dimensão, e nós vamos ter os fluidos menos materiais, de um grau de eternidade muito maior, que é este do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, já é uma derivação do fluido cósmico universal, que, portanto, após essa derivação, já se converteu em matéria, e a matéria existe em vários níveis vibracionais, porque no mundo espiritual também é um mundo material. De um grau de eternidade diferente da nossa, mas é material também. O corpo espiritual, que é o corpo perispiritual, ou o corpo astral, ele também é material, como o nosso corpo físico também é material. De um grau de vibração diferente, mas ambos são materiais. Constituídos de fluidos cósmicos já manipulados, mas de categorias diferentes, mas são. A grande diferença é que, conforme a vibração aqui nossa ela é mais densa, e lá no mundo espiritual é menos densa, a manipulação lá é mais ágil. Você consegue manipular o fluido lá pelo pensamento imediato. Aqui no nosso não, tem um retardamento enorme. Mas nós conseguimos criar também com o nosso pensamento aqui. Mas o retardamento é gigantesco em comparação com o mundo espiritual. No mundo espiritual, você pensa numa forma física que, por exemplo, te agradou, que você já teve em encarnação passada, e automaticamente seu corpo espiritual molda aquela forma que você já teve e você está toda. Não precisa fazer plástica, não precisa fazer cirurgia plástica como aquilo, não precisa. Você pode, por exemplo, lá, criar uma roupa, a roupa que você quiser, você mesmo cria. Então, isso aí é você conseguir, pelo pensamento, manipular o fluido cósmico, o que a gente aqui faz com muito mais dificuldade. Não é? Agora nós vamos fazer. Então, 20 horas já, né? Eu vou para a parte final agora, tá? Eu me estendi um pouquinho, mas eu acho que de toda maneira foi válido. Vamos falar agora da parte B do estudo da aula 5, que é a parte final, tá? Que é progressão dos mundos. Bom, o que acontece? Nós falamos de progressão dos espíritos. E nós vamos falar agora de progressão dos mundos.
Porque os espíritos vivem nos mundos conforme o grau de evolução deles e do mundo vai ser também. Porque os espíritos que reencarnavam no mundo primitivo eram espíritos primitivos. Os espíritos que reencarnam no mundo de expiações e provas em que nós estamos são espíritos que estão nesse nível de evolução, expiatório e provacional. Perguntinha. No mundo expiatório e provacional é igual ao do mundo primitivo? Não é. É muito diferente. No mundo primitivo, o mundo ainda está em processo de grande transformação, de mudança. Nós tínhamos um grande continente chamado Pangeia, e dividiu, separou os continentes, tudo. Não é? É muito primitivo. Vulcão explode para cima e para baixo, cai cometa, cai asteroide. Aqui cai também, mas você não vê que cai, destrói tudo. Então, no mundo de expiações e provas, o próprio planeta ele é mais estável. No mundo de regeneração, a mesma coisa. O mundo é mais estável. Ele não está em processo de mudança, de ebulição. Não está. No mundo primitivo é assim. E cada espírito vai viver no mundo adequado ao seu grau de evolução. E o mundo vai ser apropriado para receber esses espíritos. Se você pegar, por exemplo, um espírito primitivo, que vive no mundo primitivo, e colocá-lo para reencarnar num mundo de expiações e provas como o nosso, sobretudo agora na fase final, gente, não consegue nem reencarnar. Sabe por que não consegue reencarnar? Porque o corpo espiritual de um espírito primitivo é muito diferente de um corpo espiritual de um espírito que está na categoria de mundo de expiações e provas. Se você pegar esqueleto de um Homo de Cro-Magnon, de Australopithecus, que é antes do Cro-Magnon, ou mesmo a última etapa, que é o homem de Neandertal, se vocês pegarem o esqueleto, vocês vão ver que a diferença é gigantesca. O cérebro, a cabeça, o corpo, o tronco, os membros, a musculatura é totalmente diferente. E o corpo físico é cópia do corpo espiritual. Então, se você tem aquele corpo espiritual, não vai encaixar num corpo humano. E se encarnar, vocês acham que ele vai conseguir se comportar como se comporta um Homo sapiens, como nós? Não consegue. Ele não consegue aprender nada. Você vai ensinar, ele não entende. Ele vai ficar pulando na árvore que nem um macaco. Ele vai comer com as mãos, vai rasgar, vai morder. Ele só sabe morder. Der talher, ele vai pegar o talher para atacar as pessoas. Porque ele não está no nível de evolução que nós estamos. Por outro lado, se pegarmos nós, mundo de expiações e provas, jogar lá no mundo ditoso, nós não vamos saber conviver com aquilo iluminado. Porque a gente mente, a gente faz guerra, a gente é violento. Alguém vem, encosta no nosso carro, você para o carro, sai dando, xingando, pega um revólver, sai atirando, sai brigando, dando soco. É assim que a gente se comporta. E no mundo ditoso? Não tem nada disso. No mundo ditoso é tudo fraternidade. É compreensão. Não existe o mal mais. O mal é a gente querer o bem só para nós. Lá, o que existe é o bem comum. Todo mundo quer o bem de todos. Todo mundo é fraterno. Ninguém passa necessidade, todo mundo se ajuda. Quem vai ficar em condição de governo é convidado, não tem eleição, gente. É um convite. Os superiores verificam aquele que está mais apto e convidam. E a pessoa aceita, mas constrangida, sabendo da responsabilidade. Não há que se falar em corrupção em mundos ditosos, nem de regeneração, pode até ter. Regeneração no começo pode até ter, mas depois que tiver regenerado também não tem mais. Então também não dá para a gente ver, a gente não consegue conviver. Viu, Ezequiel? Oi? Se me permite, eu li falando que lá se pensa no todo, no coletivo, não tem mais a individualidade, porque o que faz a nossa desunião é cada um pensar por si, né? O egoísmo. Exato. Lá é o geral, né? É o coletivo. O bem O que comum. você faz para o outro é para si mesmo, né? Somos todos um, né? Nessa questão. Somos todos um. É verdade, Lê. E outra coisa também, para finalizar. Se vem um espírito de mundo ditoso ou feliz ou de mundo divino para viver entre nós,
nós não conseguimos viver com ele. Olha o que nós fizemos com o Mestre Jesus. Nós não conseguimos viver com ele. Porque ele está num nível de evolução tão alto, de amor incondicional, que para nós é incompreensível. Veja bem uma coisa, Jesus veio aqui falando de amor e de perdão. Isso não cabia na cabeça do povo judeu e muito menos do povo romano. Achavam isso uma fraqueza. O que fizeram com Jesus? Crucificaram. Então, tanto nós não conseguimos viver lá entre eles, como se eles vierem para cá, nós não conseguimos viver entre eles, com ele, e nós acabamos eliminando, porque nós somos violentos. Então, cada espírito vai viver num mundo próprio. O mundo tem a sua evolução, o seu grau de crescimento, conforme os espíritos que vivem nele. Porque o nosso mundo é o nosso mundo que a gente conhece. Mas se vierem reencarnar, e já estão reencarnando em massa, espíritos de luz aqui, nós não vamos mais fazer dos rios um esgoto, jogando lixo no rio, nós não vamos mais fazer isso. Nós não vamos jogar mais bituca no chão, nem latinha para fora do vidro do carro, nós não vamos fazer. Nós vamos respeitar o meio ambiente, nós não vamos mais nos alimentar dos nossos irmãos animais. Nós vamos produzir a necessidade de alimento suficiente para todos nós. Não vai faltar para ninguém. Aliás, atualmente, não precisaria faltar alimento para ninguém. O Brasil produz para si e para mais 40% da população mundial. Só o Brasil. O problema é que quem compra do Brasil são os países ricos, onde há desperdício, há abundância. Mas aqueles que precisam não chegam lá, porque não tem como pagar, porque tudo é no dinheiro. No mundo em que nós vivemos, o que manda é o dinheiro. É o egoísmo. Eu quero ganhar mais, eu quero ser mais rico para ter mais poder, e etc. Não é? Então, no mundo de regeneração, e muito mais ainda no mundo de todos, feliz, todos vão ter o seu cantinho. Porque para que a gente precisa ter um monte de propriedade? Uma fazenda, 2 fazendas, 100 cabeças de gado, 1.000 cabeças de gado, 2.000 cabeças de gado, helicóptero, navio. Para que precisamos de tudo isso? Nós não precisamos. Por que as pessoas têm? Para ter poder. Para poder mandar nos outros, para poder escravizar. Não só pessoas, como comunidades inteiras. Gente, como países inteiros. Como países inteiros. E alguns até o mundo todo. Pensam em mandar. Então, isso é a fonte do sentimento que nos mantém presos nesses tipos de lutas, expiações e provas. Mas a gente que é espírita, nós já sabemos que a vida é eterna, é imperecível, que nós estamos apenas vivendo uma experiência na matéria, aqui, no mundo de expiações e provas, e que, se nós não quisermos mais reencarnar nesse tipo de mundo, ou a gente pula para um mundo superior, ou a gente continua reencarnando em mundo desse tipo. Porque quando Pedro reclamou para Jesus que pessoas ainda que praticavam o mal continuavam se dando bem em detrimento daquelas que eram boas, Jesus respondeu: não se preocupem, elas vão viver. O que Jesus quis dizer com ele? Não se preocupe, não. Eles vão reencarnar nesse mundo aqui de dores, de expiações e de sofrimento. E esses que estão padecendo nas mãos deles estão quitando suas dívidas com a justiça divina e não vão precisar mais reencarnar nessa categoria de mundo. E vai ascender para mundos melhores, mais luminosos, porque quando a gente continua praticando o mal, é aqui que a gente fica preso, padecendo e penando. Muitas vezes a gente vê uma pessoa pegando o lixo da lata do lixo. Ah, coitado! O alimentou do nosso lado e fala assim: aquele lá é o faraó. Aquele lá é a rainha, aquele lá é o rei, aquele lá é o presidente da encarnação passada. Ah, ali está agora, comendo do lixo. Então, gente, a gente precisa entender que nós estamos vivendo experiências na matéria. Ninguém é rico, nós estamos vivendo a experiência da riqueza. Ninguém é pobre, nós estamos vivendo a experiência da pobreza. Ninguém é doente, nós estamos vivendo a experiência da doença. Nós somos espíritos luminosos, todos nós. É preciso ter essa clareza. Então, minha gente, a gente vai hoje concluindo essa parte B, né, que finaliza com a progressão dos mundos.
E na semana que vem, a gente vai para a aula 6, na nossa contagem, a aula 4. Tá? E, então, a gente vai encerrando aqui, né, esses temas todos. Tá? Eu acho que deu já, porque são 20 horas e 11 minutos, né? Já passou um pouquinho, mas graças a Deus, semana passada eu até não sabia, eu acabei no horário certinho, agora a gente pode passar um pouquinho, a Alessandra falou, ela autorizou, né, Alessandra? Ela autorizou, então a gente passou um pouquinho, não tem problema, tá? A gente vai fazer uma prece para agradecer a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui reunidos e finalizar, tá bom? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, muita paz e muita luz. Alessandra, só uma perguntinha. Nós temos ainda algum tempo? Não? Oi? Tem? Agora o tempo é ilimitado. É ilimitado? Não, porque é o seguinte, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer agora, acho que pode, né? Isso. Se dúvida já, a gente conversa aqui, tá? Então, assim, até a anterior a gente terminou, acabou, fim. Não, mas agora, como a Alessandra falou que o tempo é ilimitado, então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tranquilo, a gente está aqui. Claro que depende do tempo de cada um, né? Porque nós sabemos que todo mundo tem suas ocupações, mas, caso queira perguntar alguma coisa, ou fazer algum comentário, ou ter alguma opinião diferente, tranquilo, pode fazer. Pessoal, eu estou saindo, que eu vou entrar na reunião do Caibar Chute, tá? Boa noite a todos. Boa noite, fica com Deus, boa reunião. Bom, então, acho que não ficou nenhuma dúvida, né? E, por acaso, se permaneceu, depois pode colocar no grupo também. Então, a gente vai se despedindo aqui. Um grande abraço para todos. Boa semana, fiquem com Deus e até a terça-feira que vem. Um beijo no coração para vocês.